Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Jandir. Jandir, brigadão pela sua presença, sua vinda aqui. Apresente-se ao nosso assinante e depois vamos conversar um pouquinho sobre a sua história. Bom, obrigado aí pelo convite, essa chance, oportunidade de falar um pouco aqui. Meu nome é Jandir Dalberto, sou de origem de família humilde lá do Paraná, tirador de leite lá da época da infância. Ainda as terras da minha família continuam lá, continuamos com a atividade de gado leiteiro lá, mas num determinado momento da vida você tem que escolher o que você quer fazer. Você não é concorrente do seu Cari não, né? Não. O meu foco é outro. E aí, num determinado momento da vida você tem que fazer algumas escolhas, né? Então, como lá era a pouca terra para o pai dividir entre todos os irmãos, eu resolvi sair de casa e fui para o Rio de Janeiro assistir um jogo de futebol a convite de um amigo meu lá. E aí de lá ele me convenceu a começar a trabalhar num restaurante lá no Rio de Janeiro. Gostei da atividade lá e trabalhei 2 anos num restaurante lá e depois vim para São Paulo e fiquei mais 27 anos numa única companhia. Comecei lá no Fogo de Chão como garçom e saí de lá nos últimos 7 anos, eu era o presidente da companhia de operações no Brasil. Garçom ou presidente? Então fiz toda a minha história lá. Nossa entrevista vai ser boa. Tem muita coisa bacana, legal. Comecei como garçom e saí de lá como presidente de operações no Brasil. Entrei lá, nós tínhamos 2 lojas e quando saí de lá entregamos com 54 lojas. Foi uma bela de um aprendizado, foi uma bela de uma escola. Lá eu consegui ganhar experiência, ganhei know-how, ganhei dinheiro, Perdeu o cabelo? Perdi o cabelo, ganhei expertise e aí estamos aí com... E aí, saindo de lá, fez o quê? Vamos lá agora, começar. A minha saída por questões de família também, minhas filhas exigindo muito que eu parasse de trabalhar, ficava mais tempo dentro de avião do que praticamente em casa. Fiquei 1 ano parado, fiz algumas viagens aí, descansei um pouco, recebi vários convites para voltar a ser executivo, mas a vontade era, já estava me preparando quando saí do fogo para montar um negócio próprio. Então eu tinha 3 negócios na manga para dar o start. E o que mais me tendenciou a fazer foi o Di Paolo. O Di Paolo Galeteria no Sul. É uma galeteria do Sul. E eu queria abrir um negócio em São Paulo que não... na atual situação de mercado, eu tinha que abrir uma coisa completamente diferente do que qualquer coisa que tivesse na cidade. Senão eu seria mais um. E trabalhar com carne eu não podia, não posso... Aquela coisa chamada quarentena. Isso aí, 5 anos. Então, decidi a ir para o Galeto. O Galeto, o Di Paolo, existe há 25 anos. Quem criou o Di Paolo foi o Paulo Jeremia, que é o meu atual sócio hoje. Ele começou em Porto Alegre, em Garibaldi, em 94, e aí eu convidei ele se ele tinha interesse em abrir um Di Paolo em São Paulo. Porque eu via no Di Paolo a oportunidade de fazer o que eu queria, que era aquela coisa única, exclusiva, para entrar na cidade e ser realmente aquela coisa diferenciada. O Di Paolo hoje, ele tem essas grandes diferenças, que ela é uma coisa única e é uma culinária muito autêntica, muito original. Então, o Di Paolo hoje, ele não é mais ele é um restaurante, mas ao mesmo tempo o cliente que vai lá, ele tem uma experiência daquela gastronomia, que é o verdadeiro galeto Primo Canto. Não é aquela coisa do rodízio, joga e fica. Não. Eu conheço conheço lá e conheço aqui, estou dizendo que sem fazer média, é bem diferenciada. Ela é uma sequência de pratos, então ela não é um rodízio, é uma sequência de pratos onde que ele conta uma experiência. Então o cliente vai lá, ele recebe de entrada uma sopa de capelete em brodo. É maravilhosa, diga-se por sinal. Sem te conhecer, quando eu te conheci, lembra que eu falei dela, hein? É isso aí, levanta elogios. Na sequência vem 2 tipos de saladas, 3 tipos de salada, 2 verdes e uma maionese. Depois vem um queijinho adoré, que é uma criação própria do Di Paolo, é só o Di Paolo que tem.
a polenta frita é a brustulada, e depois vem o prato principal, que é o galeto primo canto, mais 6 massas com 9 molhos diferentes, e o cliente escolhe. Isso tudo é servido à mesa e à vontade, porém as massas o cliente escolhe qual que ele quer comer e quantas ele quer comer, e é servido em porções pequenas para que o cliente tenha essa experiência. Então tem algumas massas que não são tão tradicionais em São Paulo, que nem o tortei, recheado com abóbora cabotiã, tem todo um tempero especial. O galeto, que é o grande diferencial nosso, nós não trabalhamos com o galeto congelado, nós trabalhamos com o galeto resfriado. Desculpa te perguntar, agora vamos falar, agora é pergunta de leigo. Vamos lá, eu sou um comilão. Qual a diferença do resfriado e o congelado? Porque eu sou consumidor, não sou, produtor. Qual a diferença? Você está dizendo que é diferente. Então diga ao nosso assinante, eu conheço lá e como, sei que é bom, mas qual a diferença? A diferença é que um produto fresco, natural, você consegue extrair dele tudo o que ele tem, qual é a personalidade dele. Alguns produtos, que nem o galeto, ou até mesmo o peixe e tal, quando você congela, ele perde algumas características. Por exemplo, uma delas que é muito normal é perder a suculência. Então, o produto natural, fresco, você consegue extrair o máximo dele e você não perde a suculência. Então, o nosso galeto ele é temperado só com ervas, não tem nada de tempero químico, são só ervas na cerveja e assado na churrasqueira a carvão. Então, ele fica crocante por fora e extremamente suculento por dentro. Mesmo a parte do peito, que é uma parte mais seca, que não tem tanta gordura, ele fica extremamente suculento. Então, todo cliente tem tudo uma experiência com isso, com essa sequência. Além de tudo ser produzido na hora, no dia, o capelete é nós que produzimos, as massas nós que produzimos, o galete é um terceirizado, mas é produto fresco, vem 2 vezes por semana. Temos uma logística que vem lá do sul 2 vezes por semana. Então, aquilo aí, e no restaurante, nada fica pronto antes. Tudo é feito na hora, preparado para você, não é aquela coisa de fiz e vou servir um monte de gente. Tudo, o cliente chega, vai ser feito para você na hora, tudo. Isso que você está me contando, era o que você imaginava quando você virou empresário, vamos chamar assim, você montou a sua sociedade, era isso que você esperava do Di Paolo? E como é que está o consumidor final imaginando você? Imaginando o Di Paolo. O Di Paolo foi a aposta certa, está sendo a aposta certa, porque a receptividade do paulistano, principalmente, a aceitação está muito grande. Tanto que já estamos abrindo a 3ª loja em menos de 2 anos e meio. Então, isso para mim, todo dia que eu levanto cada dia mais motivado, mais empolgado, treino cada dia mais a minha equipe, transfiro para eles essa energia, essa coisa de boa que a gente tem que ter como empresário. Não que quando eu era funcionário lá no Fogo, eu nunca me coloquei como eu não fosse o dono do negócio. Não chegava a presidência. Exato, eu sempre me coloquei como dono do negócio. Eu cuidava mais do que o dono, porque tudo que eu ganhava ou eu era recompensado, aquilo era muito satisfatório para mim, porque você sempre tem que dar uma olhadinha para trás. As pessoas falam, não é bom olhar para trás, mas eu olho do pontapé inicial da minha família humilde para onde que eu cheguei. O sucesso do Di Paolo é porque você aprendeu lá, errou lá e está aprendendo aqui. Exato. Então, e aonde que eu quero chegar? Então, a equipe é muito importante nesse processo de aprendizado, nesse processo de crescimento, o processo que para onde que você quer levar essa empresa. E além disso, não é isso. Qual é a experiência que você quer do teu restaurante, do que você está predisposto a fazer, que você está fazendo, essa experiência levar para o cliente, não é você que leva. São as pessoas que estão em volta de você, são os teus colaboradores. Então, esse é um trabalho árduo que a gente faz todo dia e isso está sendo compensado, está sendo retribuído. Pergunta difícil que eu sempre gosto de fazer. Você falou para mim que sua filha te cobrava no fogo de chão, você viajava muito. Hoje você é dono, vamos chamar assim, ela vai ser dona do negócio. Como é que ela enxerga isso? Porque você é dono, a gente trabalha domingo a domingo, sem sol, sem chuva, sem nada.
Como é que ela está enxergando esse seu novo negócio e que esse negócio também, herdeira hoje, sócio amanhã? Como é que ela está enxergando isso? Porque independentemente do que ela vai fazer, ou medicina, ou engenharia, ou não sei o quê, ela vai herdar o negócio dela. Como é que ela enxerga isso? Pergunta essa. Essa é difícil. Hoje eu tenho 2 filhas, sim, uma com 18, outra com 20. A mais nova está fazendo engenharia mecatrônica, está indo para uma outra área. E a Isabela, mais velha, com 20 anos, está fazendo administração. Nós, internamente, como família, a gente está introduzindo elas nos negócios, explicando, falando como é que não é, qual é o caminho, se elas vão querer seguir, não vão querer seguir. Mas elas veem isso com bons olhos. Eu acredito que uma das duas vai ser a sucessora. A gente sempre espera. Mas se não for, vamos preparar alguém para tocar o negócio. Não, a gente nunca dá para saber. Exato. Isso é uma coisa. Eu só perguntei porque você tinha falado que elas estavam te cobrando. Sim. Aí eu falei, vou fazer uma perguntinha difícil pro meu amigo Jandir aqui. Não, mas ela a Isabela já participa do negócio. Aos domingos ela já vai trabalhar comigo, que é uma coisa difícil. Tirar uma adolescente num domingo da área de lazer dela, levar para o restaurante e ela ajudar a recepcionar os clientes e levar para a mesa e tal. Isso já é um grande negócio. Já é um grande, e ela está gostando e gosta disso. Inclusive recebe um saláriozinho para fazer isso também. Isso já é um bom negócio. Nada mais do que justo e um incentivo. Vamos mais umas coisas. Expansão. O que o Di Paolo espera de expansão nos próximos anos? Você disse que em 2 anos e meio tem 3 lojas, tu me fala isso, né? Nos próximos 5 anos, você espera abrir mais lojas em São Paulo, fora de São Paulo? São Paulo que eu digo o grande São Paulo, São Bernardo, São Caetano, vamos falar aqui. O Di Paolo, hoje ele dá para abrir umas 12 lojas na cidade de São Paulo, mais interior. Mais, cidade que você fala é São Bernardo, São Caetano? A grande cidade. A grande São Paulo. A capital, mais a grande São Paulo. E aí tem mais Rio, tem Brasília. Sim. Na verdade, o Di Paolo, ele comporta em todas as capitais brasileiras, dá para abrir um Di Paolo. Quais seriam as suas recomendações? Porque como executivo, independente da dor de cabeça ou não, o seu salário é garantido. Como empresário, apesar do negócio estar bem, você não pode garantir que o seu salário vai estar garantido. Então, quais seriam as suas recomendações que você daria ao nosso assinante ali? Você fez uma colocação boa que vai ser a resposta. Primeiro, trabalhar no CNPJ do outro não é que é confortável, mas é um aprendizado para você aprender no CNPJ do terceiro. E de lá vai vir o teu salário. Quando você está no outro lado da mesa, o CNPJ é teu e você tem que garantir o salário para os demais. Então muda completamente. O seu é o último, né? E olha lá. Se sobrar, muito bem. Se não sobrar... O problema é seu. O problema, bem claro. O problema é meu, é nosso. Mas é basicamente isso. E aí uma recomendação para quem está do meu lado, que vai nos assistir, é o que eu prego dia a dia. Faça direito hoje para não fazer amanhã. Quero te agradecer de coração. Obrigado a você. Pelo carinho. Quando você abrir mais, você vai voltar aqui com certeza contar essas histórias, porque eu acho que isso é que o nosso assinante gosta de ouvir, de saber, porque esse é o sucesso do Brasil, gerador de renda e emprego. Eu acho que isso é que vai fazer. E antes de te conhecer, quando eu te conheci, você sabe que eu falei muito bem de Paolo. Falei que o seu Capelete Brodo é maravilhoso. Foi a primeira coisa que eu falei. Quero te entregar um livro aqui de presente a você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você e pelo convite. Imagine, volte quando quiser. Espero voltar mais vezes e contar o teu sucesso e o meu sucesso. Se Deus quiser. Vai voltar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima.